Muito bem. Então vamos dar início à nossa aula de Direito Financeiro Tributário 1 da Universidade Católica de Santos. O que nós vimos até aqui? A gente viu o seguinte, que nós temos dois tipos de receitas públicas, as originárias e as derivadas. E que as receitas públicas originárias são aquelas que o Estado obtém através da exploração do patrimônio estatal. E que as receitas derivadas são aquelas que o Estado obtém através do chamado exercício do poder de império estatal. Muito bem. Entre as receitas derivadas está a que nos interessa particularmente, que são os tributos. E nós vimos que os tributos, eles estão conceituados no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Ou seja, o artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele traz o conceito jurídico de tributo, ao dizer que tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Muito bem. Nós vimos que o Código Tributário Nacional é uma lei complementar, que, entre outras funções, tem a função de estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, assim como regular as competências outorgadas pela Constituição. O que é competência? Isso é muito importante em termos tributários. Competência é essa aptidão que as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, Distrito Federal e municípios, possuem para instituir e exigir tributos. Muito bem. Então, os entes federativos, no exercício dessa competência, ou seja, no exercício dessa aptidão para legislar e exigir tributos, elas atualmente, no contexto, segundo a classificação mais aceita pela doutrina e pela jurisprudência, ela instituiu, ele, poder público, ele, Estado, eles, entes federativos, instituíram, exerceram essa sua competência, ou seja, essa aptidão para legislar e exigir tributos, e dentro desse contexto do exercício dessa competência, instituíram 5 espécies tributárias, que são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Vimos os impostos e a sua classificação, as taxas e a sua classificação, as contribuições de melhoria e a sua classificação, os empréstimos compulsórios e a sua classificação, e hoje vamos ver as chamadas contribuições especiais. Vejam, as contribuições especiais, elas estão estabelecidas a priori, nos artigos 149 e 149A, ambos da Constituição. O artigo 149, ele diz: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias econômicas ou profissionais, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146.3, 151.3 e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Muito bem. Ora, então, foi o próprio artigo 149 da Constituição que fez a classificação
das contribuições especiais em 3 subespécies, sendo certo que o artigo 149A estabeleceu a 4ª subespécie. Vejam, senhores, então, essa classificação não é minha, essa classificação é do próprio texto constitucional. E a Constituição diz que contribuições, a disciplina das contribuições, fica instituída, portanto, essa disciplina, e ela se compõe de contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais, contribuições sociais e o artigo 149A criou a chamada contribuição para custeio da iluminação pública, ao dizer que os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, incisos 1 e 3. E o parágrafo único do artigo 149A da Constituição diz que é facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Então, senhores, vamos visualizar isso, né? Muitos doutrinadores criticaram severamente essa disciplina das contribuições especiais sob o argumento de que elas dessistematizaram o que antes era um sistema. Um dos principais críticos a essa falta de sistematização foi Alfredo Augusto Becker, em sua obra Teoria Geral do Direito Tributário. Porque na sua Teoria Geral do Direito Tributário, Alfredo Augusto Becker disse, olha, o direito tributário tem que ser um sistema. Um sistema pressupõe um grupo fechado. Não é possível você pegar aquilo que a gente chama de sistema tributário nacional e abrir de uma maneira tal que você possa ir criando exações. Que é uma exação? É uma imposição econômica. Você vai criando exações que se encaixam ao conceito jurídico de tributo do artigo 3º do CTN e não são imposto, não são taxa, não são contribuição de melhoria, não são empréstimo compulsório e são o quê? O que são? Contribuições especiais. Bom, tudo bem. Por quê? Porque o seu constituinte originário quis assim. Então ele dessistematizou o que antes da Constituição Federal de 88 era um sistema, aquilo que a gente chamava de Sistema Tributário Nacional. Hoje não tem. O Sistema Tributário Nacional não é um sistema. Por quê? Explico. Porque, primeiro, criou essa tal de contribuição de intervenção no domínio econômico. O que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico? É uma contribuição em que o ente federativo, aí no caso, só a União, né, porque o artigo 149 diz que compete privativamente à União, né, instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias econômicas ou profissionais. Muito bem, então é prerrogativa da União, só a União tem competência, e aí vamos ver lá, impostos são tributos de competência privativa de cada uma das pessoas jurídicas de direito público. A União tem a competência para instituir os impostos do artigo 153 e 154, os estados, os impostos do artigo 155 e os municípios, os impostos do artigo 156. As taxas são tributos de competência comum, quer dizer, tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios poderão instituir taxas.
Contribuições de melhoria, tributos de competência comum, ou seja, tanto a União quanto os estados, quanto o Distrito Federal e os municípios poderão instituir contribuições de melhoria. Empréstimos compulsórios, tributos de competência exclusiva da União. Somente a União pode instituir empréstimos compulsórios. Tal acontece também em relação às contribuições especiais, porque o artigo 149 da Constituição diz que somente a União pode instituir contribuições de intervenção no domínio econômico. Veja, o caput do artigo 149 da Constituição diz: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias econômicas ou profissionais. Muito bem. Então, é tributo de competência exclusiva da União, assim como o empréstimo compulsório. E aí, uma outra pergunta que vem em seguida, e que eu sempre falo, cada tributo que eu enfrento, eu tenho que me indagar o seguinte: precisa a lei complementar para criar imposto? Precisa. Por quê? Por causa do artigo 146 da Constituição, que diz que somente a lei complementar pode tratar do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos. Muito bem. Então precisa a lei complementar para criar imposto. A não ser que seja imposto extraordinário de guerra. O imposto extraordinário de guerra vai ser criado por medida provisória e vai ser instituído e cobrado imediatamente. Porque trata-se de imposto extraordinário de guerra. Somente o imposto extraordinário de guerra é que não precisaria de lei complementar para sua instituição. Muito bem. Precisa a lei complementar para criar taxa? Não, não precisa. Basta uma lei ordinária. Precisa a lei complementar para criar contribuição de melhoria? Não, não precisa. Basta uma lei ordinária. Precisa a lei complementar para criar empréstimo compulsório? Precisa, porque está no texto do artigo 148 da Constituição. Compete compete à União, mediante lei complementar, então, exclusivamente à União e por meio de lei complementar. Então, para criar empréstimo compulsório, precisa sim de lei complementar. Precisa a lei complementar para criar contribuição especial? Não, senhores, não precisa. Se precisasse, estaria no caput do 149. Está dizendo que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais. Então, não precisa lei complementar. Trata-se de tributo de competência exclusiva da União e trata-se de tributo que pode ser instituído por lei ordinária. Não precisa lei complementar. Muito bem. Mas o grande problema, essa é a grande questão que a doutrina coloca e que eu concordo inteiramente com Alfredo Augusto Becker, é que a partir da instituição de tributos que a gente não coloca limite à sua instituição, nós estamos criando aquilo que se chama em direito de manicômio tributário. Ou seja, a Constituição criou a tal da contribuição de intervenção no domínio econômico, mas ela não colocou limite. Quantas podem existir? Quantas o legislador ordinário quiser criar? Veja, então, olha só, foi criada uma tal de CID Combustíveis, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Combustíveis e Lubrificantes. E a lei CID é uma alíquota de 10%. Você não percebe, ou percebe, mas quando você enche o tanque do seu carro, e combustível está cada dia mais caro, é um absurdo que aumenta o preço do combustível, porque além de tudo, além do preço do combustível estar pela hora da morte, você ainda tem mais 10% de contribuição de intervenção no domínio econômico. Como assim intervenção no domínio? O governo está intervindo no domínio econômico. Ele está tirando de um setor da economia para colocar em outro setor da economia. Ele pode fazer isso? Pode. Quantas vezes? Quantas quiser.
Quantas contribuições de intervenção do domínio econômico ele pode criar? Quantas ele quiser. Quantas ele bem entender. E aí ele foi criando. Aí criou outra. Olha, toda vez que você mandar um dinheiro para o exterior, seja a título de pagamento de royalties, seja a título de importação de serviços, você tem que pagar contribuição de intervenção no domínio econômico sobre remessa de valores para o exterior. E é 10%. Foi criada a CID Remessa de Valores para o Exterior. Está em pleno vigor. Toda empresa que importa tecnologia, toda empresa que remete valores a título de royalties, né, que são direitos de marca, né, direitos de patentes e tudo mais, eles, quando remetem valores a título de pagamento desses direitos, eles têm que, além do imposto de renda, que é 15% sobre qualquer remessa de valor para o exterior, além do PIS e da COFINS, que nós já vamos enfrentar, que é PIS, COFINS sobre remessa de valores para o exterior, ele também tem que pagar mais 10% de CID, contribuição de intervenção no domínio econômico, sobre remessa de valores para o exterior. E aí, é uma grande falácia, né, que eu falo que existe no Brasil, é a questão da classificação das contribuições especiais. Né? Muito bem, toda vez que eu tenho uma exação, ou seja, uma imposição econômica, que se encaixa no conceito jurídico de tributo, eu tenho um tributo. Mas que espécie de tributo é esse? Ah, não sei. Veja, vou ter que dizer o quê? O Supremo Tribunal Federal classificou o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante, que era uma exação que já existia há muitos anos e continua existindo. O Supremo classificou como contribuição de intervenção no domínio econômico. Aí eu brinco com meus alunos, eu falo com meus alunos o seguinte: toda vez que você não sabe o que é uma coisa, você fala que é um instituto. Né? Sabe por quê? Porque tudo em direito é um instituto. Você conhece alguma coisa que não seja um instituto? Tudo é instituto, senhores. Em direito, tudo é um instituto. Né? Aí eu brinco com meus alunos também o seguinte: toda vez que você não sabe o que é uma coisa, naturalmente você não sabe classificar. Né? Se você não sabe o que é, não vai saber classificar. E se você, toda vez que você não sabe classificar uma coisa, você fala que é sui generis. Então, se você não sabe uma coisa e não sabe o que é classificar, como classificar, você vai dizer que é um instituto sui generis. Agora, em direito tributário, toda vez que você tiver uma coisa, uma exação, uma imposição econômica, que se enquadra no conceito jurídico de tributo, mas que não sabe que diabo de tributo é esse, você pode falar sem receio de contradita séria que se trata de um instituto sui generis do direito tributário, qual seja uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Porque tudo que o Supremo Tribunal Federal não sabe o que é, não sabe classificar, ele diz que é um instituto sui generis do direito tributário, qual seja uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Assim foi com o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante, que já existia muito antes da Constituição, inclusive de 88. Veja, o Supremo disse: não, isso é constitucional. Os contribuintes arguíram a inconstitucionalidade do adicional de frete, mas o Supremo disse: não, é constitucional sim. E qual é o problema? É uma alíquotazinha. Veja, o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante incide a uma alíquota de 25% sobre o valor do frete internacional. Isso está na lei. Eu coloco aqui a lei para você lembrar dela. Só a Lei 10.893 de 2004, que diz que incide a uma alíquota de 25% do valor do frete internacional a contribuição denominada adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. Então, se você importa uma mercadoria e vai pagar $1.000 de frete,
você, sobre esses $1.000 de frete, você tem que pagar $250 de adicional de frete para renovação da Marinha Mercante. Mas qual Marinha Mercante? Aquela que nós não temos, porque faz tempo que a indústria naval do Brasil parou. Não faz navio nenhum aqui. Nós não fabricamos mais navios no Brasil. Mas, independentemente de não fabricarmos um único navio mais no território nacional, nós continuamos arrecadando adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. Tem alguém querendo falar comigo aqui? Não. Alguma coisa aqui no chat? Não, professor, só mandaram mensagem só. Ah. A mensagem relacionada à revolta, professor. Oi? Porque eu acredito, é mensagem relacionada à revolta com esse tipo de abuso. Pois é. Disso, encarece Mas os produtos, encarece sim, os serviços. encarece tudo. Se ganhar um pouco mais, acaba ganhando muito pouco. No caso, as transportadoras, os caminhoneiros. Né? Exatamente. Então, veja só, na verdade, assim, essas exações, né, chamadas de contribuição de intervenção no domínio econômico, isso aí só oneram, né, as relações e os produtos, os serviços e os produtos. E assim, agora, qual é a questão e a grande crítica que a doutrina faz a esse tipo de exação? É que essa exação não tem limite para a criação. Vão se criando contribuições de intervenção no domínio econômico e criam-se, por lei ordinária, como já vimos, quantas exações o legislador ordinário bem entender. Então, hoje, estamos com essas 3, mas logo teremos mais. Podem ter certeza disso. Muito bem. Então, vejam só. A primeira dessas contribuições é a chamada contribuição de intervenção no domínio econômico. A segunda, veja, a chamada contribuição, a segunda que nós vamos enfrentar, né? A primeira que ele fala são as contribuições sociais, que nós vamos deixar por último, só por uma questão metodológica. A segunda que nós vamos enfrentar são as contribuições, chamadas contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais. Por exemplo, as contribuições sindicais. Existem 2 tipos de contribuição sindical: contribuição sindical patronal e contribuição sindical dos empregados. A contribuição sindical dos empregados foi extinta pela reforma previdenciária de 2017. A reforma trabalhista de 2017, que extinguiu a chamada contribuição sindical dos empregados. Mas os empregadores continuam sendo obrigados a pagar contribuição sindical, a chamada contribuição sindical patronal, né? Eu sempre conto isso aos meus alunos quando eu fui abrir meu escritório de advocacia, meu escritório de advocacia é Fiuza Advogados Associados, né? E a primeira carta que eu recebi, eu falei, puxa, é uma carta de boas-vindas, né? Não era bem isso, era do Sindicato das Sociedades de Advogados dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Vocês conhecem o Sindicato das Sociedades de Advogados dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo? Pois existe, e o senhor tem que pagar uma contribuição sindical patronal. Todo escritório de advocacia, sociedade de advogados, tem que pagar contribuição sindical patronal para o Sindicato das Sociedades de Advogados dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Incrível, eu nem sabia que existia isso. Aí fiquei sabendo, e todo ano eles me mandam uma cartinha, né, para eu pagar contribuição sindical patronal. Além disso, as contribuições a esses chamados conselhos regionais, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Química,
Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Conselho Regional de Arquitetura, enfim, Conselho Regional de Farmácia. Todos os profissionais liberais são ligados a um conselho regional e pagam a esses conselhos regionais uma anuidade. Essa anuidade é uma contribuição de interesse das categorias econômicas ou profissionais. É um tributo. Tem que ser pago. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente e equivocadamente, vou explicar para os senhores, tem entendido que as contribuições para a OAB não são tributos e não são contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais. É um entendimento mais absurdo, mais obtuso, né, que eu já vi na minha vida. Mas, vejam, tenho que dizer para você, se num concurso público perguntarem qual é a natureza jurídica da contribuição para a OAB, você tem que colocar que é a natureza jurídica não tributária, porque eles entendem que ela tem função institucional, ou seja, a OAB tem uma função institucional, por isso não é tributo. Veja, a meu ver, um grande equívoco. Por quê? Não é uma prestação? Claro que é. Não é pecuniária? Claro que é. Não é compulsória? Claro que é. Não é em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir? Claro que é. Constitui sanção de ato ilícito? Claro que não. E ela não é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada? Ou seja, você não recebe um carnê da OAB para você pagar? Claro que recebe. E se você não pagar o carnê da OAB, o que vai acontecer com você? Você vai sofrer uma execução fiscal. Então, meu amigo, é um absurdo que o STJ tenha entendido que OAB não é contribuição de interesse de categoria econômica ou profissional. Mas estou te dando um entendimento obtuso, equivocado, e que um dia vai mudar, né? É possível que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, né? Esse entendimento é completamente equivocado e vai mudar. Agora, quando vai mudar? Não sei. Por hora, o STJ entende que a contribuição da OAB não é tributo. Muito bem. Então vimos. Existe algum impedimento para isso? Como assim? Como assim? Não estou entendendo. Como assim impedimento? Impedimento. Algum dispositivo legal que possa favorecer a categoria? Veja, perdão. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que havia conseguido a possibilidade de se omitir ao pagamento, a obrigação de pagar a OAB. Ah, sim, existe muita discussão. Existe muita discussão a respeito disso, e da obrigatoriedade ou não. Mas veja só, jamais foi compulsória a anuidade da OAB. Jamais. É obrigatória. Se você quer ser inscrito, você tem que pagar a anuidade. Se você não pagar a anuidade, você vai sofrer ação de execução fiscal. E o que é pior, é sanção é infração ético-disciplinar. Por que é uma infração ético-disciplinar não pagar a anuidade da OAB? Olha só que absurdo. Você está praticando uma infração ético-disciplinar, que se você não pagar, você inclusive não pode votar. E se você não puder votar quando tem eleição da OAB, isso é outra infração ético-disciplinar. Então, veja, são duas infrações ético-disciplinares e uma execução fiscal que você vai sofrer, que vai tramitar na Justiça Federal, das anuidades da OAB que você não pagou. Então, não tem jeito de você não pagar. Então, não tem jeito de você imaginar que a anuidade da OAB não seja compulsória, obrigatória. E, portanto, é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada e, portanto, trata-se de um tributo, sim. Essa jurisprudência do STJ é um
verdadeiro absurdo. Ela consagra a frase do senador Roberto Campos, né, que dizia: a burrice no Brasil tem um passado memorável e um futuro promissor. Né? É exatamente isso que acontece com esse tipo de entendimento. E sabe por que foi o entendimento? Para poder não atribuir a prescrição quinquenal aos tributos, as anuidades, porque se não é tributo, a prescrição do Código Civil, 10 anos. E se é tributo, a prescrição é de 5 anos, porque tributos prescrevem em 5 anos. Nós vamos ver isso. Foi somente por causa disso que o STJ julgou, num determinado processo, e esse precedente anda se replicando, que as anuidades da OAB não são tributos, não. Que elas podem ser cobradas pelo lapso de tempo de 10 anos, e não de 5. Se fosse tributo, era só 5 anos. E esse é o Brasil que vocês têm aí. Né? Vejam, paciência, né, senhores? Cada povo tem o governo que merece. Vocês têm o seu. Né? Se fosse um povo um pouco melhor, teria um governo um pouco melhor também. Né? Mas posso dizer também, quero dizer uma coisa para vocês. Governo ruim é melhor do que nenhum governo. Né? Isso eu lhe garanto. Pode ir na Somália e verificar que é a situação de não existir governo. Lá não tem governo nenhum. Lá cada um mata o outro quando quiser. Quem sacar primeiro, mata. Quem sacar primeiro, mata. E o outro morre. Então é assim. Né? É a lei do mais forte. Então, lá na Somália, senhor, é horrível de viver. Então, eu prefiro aqui governo ruim, a gente critica e tal, mas depois a gente troca. Mas hay gobierno, sou contra, pero hay gobierno. Muito bem, então é isso. Vejam só, e aí vamos entrar nas contribuições sociais. Um minuto só para eu interromper a gravação aqui, um minuto, por favor.